Sabe essa história de quando uma equipe de Fórmula 1 resolve focar na temporada seguinte porque às vezes não vai conseguir fazer mais muita coisa ou precisa depositar todos os seus recursos porque vem uma grande mudança de regulamento, etc. A gente comenta muito dessas coisas por aqui. Pois é, em 2008 uma equipe resolveu fazer exatamente isso depois de ter atingido um dos seus objetivos: vencer uma corrida. E com isso, pode ter aberto mão do objetivo mais importante ainda, levar o campeonato. E tem um piloto que não perdoa a equipe até hoje pela decisão. A equipe BMW Sauber, o piloto Robert Kubica, que poderia ter ganhado aquele campeonato em cima de Felipe Massa e Lewis Hamilton. E você está em Pequenas Grandes Histórias, é claro, toda semana aqui no Splash and Go, você já sabe uma pequena história da Fórmula 1 ou não, desde que seja rapidinha, legal de contar e bacana de saber. Vamos lá! Administrar uma equipe de Fórmula 1 é uma tarefa muito complexa, é claro. Você tem que focar recursos técnicos, financeiros, humanos, conjugar tudo isso, manter as pontas amarradas, não deixar os pilotos brigarem, trazer patrocinadores, lidar com a imprensa. E em 2008, a BMW Sauber tinha uma meta muito clara: vencer um grande prêmio. A BMW já tinha outras passagens pela Fórmula 1, inclusive vitoriosas. Eles fizeram um motor que empurrou a Brabham de Nelson Piquet em 1983. Lembra? Pois é, para mim, um dos carros mais bonitos da história da Fórmula 1, com aquele formato que parece, sei lá, uma flecha. Depois eles ficaram um tempo fora da Fórmula 1 e começaram a ensaiar um retorno ainda em 1990-91, quando pediram a Nick Wirth, do escritório de projetos que viria a ser a Syntec, olha só, um projeto de carro de Fórmula 1 que acabou sendo feito, pago, não usado, e aí Wirth vendeu aquilo para Andrea Moda, que depois virou o carro da Syntec, sabia? Já contei essa história em equipes que amamos, Andrea Moda e Syntec. O editor vai colocar thumb para vocês aqui. Pois bem, aí a BMW continuava querendo participar da Fórmula 1 e volta mesmo em 2000, comprando um pedaço da Williams de Sir Frank. Por lá, eles ficariam com a fama dos motores mais potentes da Fórmula 1, realmente excelentes e maravilhosamente barulhentas unidades de potência, só que bateram cabeça com Frank e Patrick o tempo todo. De um lado, os ingleses acreditando que o problema era o motor, do outro, os alemães de Munique falando que o problema era, na verdade, o carro. E a equipe normalmente dividida, Montoya sendo visto como um piloto da Williams, Ralf Schumacher sendo visto como um piloto da BMW. Sabe como é que é? Difícil de dar certo. E aí, quando a BMW quis comprar o controle da Williams, deu ruim. Frank não topou vender e aí sabe como é que é? Eles avisaram: já que é assim, a gente está indo embora. Resolveram sair e foram procurar Peter Sauber, que precisando de uma grana, falou: puxa, sem problema nenhum, pode ficar com o controle, pagar esses boletos, não tô nem aí. E aí a Sauber, que àquela altura era empurrada por motor Ferrari e tinha vindo para a Fórmula 1 como Sauber Mercedes, viraria pela segunda vez parceira de uma grande fabricante alemã. Já tinha sido a Mercedes, depois foi a BMW e hoje em dia está prestes a virar a Audi. Depois disso só vai faltar a Porsche. E aí quando eles compram o controle da Sauber, metódicos como são os alemães, eles estabelecem alguns degraus para atingir. Em 2006 eles queriam marcar pontos, em 2007 alguns pódios, em 2008 vencer corridas, em 2009 vinha uma grande mudança de regulamento e eles pensaram: aí a gente vai brigar pelo campeonato. Só que às vezes o destino pode te preparar algumas peças e trazer, talvez antes da hora, aquilo que você estava esperando. E aí é hora de ter jogo de cintura para se virar nos 30. E aí jogo de cintura, alemão, meio metódico, quadradão, talvez não dê muito samba. Ist schlecht in seinem Kopf oder krank am Fuß, dann baust meine Land, die er lässt uns fahren. Wenn man hier singt, tanzen alle mal. Porsche, das meistverkaufte Auto der Welt. Porque em 2008, Ferrari e McLaren, pelo segundo ano seguido, brigavam pelo título. Já tinha sido assim em 2007. Se bem que em 2007 você pode dizer que é Ferrari e uma cópia da Ferrari, né? Por causa da história do Spygate lá, enfim. Você me entendeu? Tema para outro vídeo. Inclusive, já fiz esse vídeo.
trapaças. Enfim, pelo segundo ano seguido, Ferrari e McLaren, Massa e Hamilton foram então afunilando e a briga ficou entre eles. Só que tinha alguém correndo por fora enquanto esses dois dividiam os pontos. Um piloto muito veloz, considerado por muita gente do mesmo nível de Hamilton e Sebastian Vettel, e correu inclusive na base com eles. Robert Kubica, o polonês. E aí no Grande Prêmio do Canadá, ele vence a corrida, sua primeira e única vitória na Fórmula 1 e assume a liderança do campeonato. Naquele momento a BMW Sauber era uma força a ser levada tão a sério, foi uma dobradinha. Veja bem, Kubica em primeiro, Nick Heidfeld em segundo. E em 2008, a meta de 2007 de fazer pódios era comum. Kubica foi segundo na Malásia, terceiro no Bahrein, segundo em Mônaco, primeiro no Canadá. Depois, terceiro ainda na Europa, terceiro em Monza, segundo no Japão. Heidfeld, por sua vez, foi segundo na Austrália, segundo no Canadá, segundo em Silverstone, segundo em Spa-Francorchamps. Deu para entender, os caras eram presença habitual lá entre os três primeiros. Só que aí, quando os alemães da BMW percebem que venceram uma corrida na metade do campeonato de 2008, pensam, perfeito, todos os recursos a gente vai focar no carro de 2009, na grande mudança do regulamento. Vem aí uma era de domínio nossa na Fórmula 1. Deixando os dois pilotos àquela altura, especialmente Kubica, que liderava o campeonato com, sei lá, a brocha na mão. Porque enquanto Ferrari e McLaren foram até o fim, nesse caso, até o fim mesmo, até a última curva da última volta da última corrida, brigando, Massa e Hamilton, a gente sabe, a BMW Sauber tirou o pé do desenvolvimento e foi ficando cada vez mais para trás. Os pódios até o final do ano aconteceram, mas a frequência caiu bastante. E enquanto isso, Massa e Hamilton foram embora. Kubica fala disso com ressentimento. Tenho exatamente a mesma opinião que tinha na época. No fim das contas, eu estava envolvido e estava numa situação em que, infelizmente, sentia que poderia ser a nossa única chance de lutar pelo título. Não tínhamos o carro mais rápido, isso é um fato. Normalmente o carro mais rápido vence o campeonato. Mas, por qualquer razão, fazendo um trabalho melhor no início da temporada, no fim, mesmo sem um carro mais rápido, estávamos liderando a tabela. E ele encerra profetizando o passado, dizendo: você tem que aproveitar suas oportunidades, porque nunca se sabe quando terá uma segunda chance. Kubica, a gente sabe, não teria o privilégio de uma segunda chance, continuaria na Fórmula 1, mas em 2011 teria sua carreira interrompida por um acidente brutal de rally. Ele até voltaria em 2019, mas infelizmente tinha perdido o bonde da história. E os alemães da BMW, por metódicos e organizados demais, deixaram a chance de um título passar, mirando em tentar levar o campeonato do ano seguinte. Essa foi então mais uma pequena grande história do Splash & Go. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like que é de graça, não custa nada e ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim, quebra essa pra nós. Não se esqueça de deixar a sua hypada e um comentário. Qualquer comentário. Pode ser até um emojizinho, um joinha, uma bandeirinha quadriculada, o que for. Sempre peço aqui, porque aí o algoritmo entende isso como engajamento e esparrama nossa pequena grande história internet afora e mais gente conhece o canal. Pode ser? Para não perder nada do que a gente faz por aqui, temos canais de notificação no Instagram, no Telegram e também no WhatsApp. Você entra e passa a receber notificação automaticamente cada vez que eu publico alguma coisa por aqui. Por fim, então passando aqui os arrobas, as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Threads e TikTok, onde tem conteúdo o tempo todo. Fechado? Então é isso. Valeu e aquele abraço.